Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. 9h07. Olá, bom dia. Terça-feira, 16 de abril, está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e fico com você até as 10 da manhã, aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba, a sua 99,5 FM. Karina acaba de chegar. Bom dia, Karina. Oi, Xanchinha. Bom dia. Hoje semana passada você me deixou. Você está na minha culpa conta do meu diretor. Aqui. Eu tô com uma gripe hoje. Demandas da nossa direção, é importante. Você que resolve tudo aqui na rádio, então é isso aí. Tô fervendo, gente. Ela veio hoje não porque manda o Pix pra ninguém. Manda o Pix pro Bruno. Na verdade, ela veio aqui porque ela tem interesses pessoais no tema do programa de hoje. Pessoais, mentais, depende do ponto de vista, né? Gente, é muito bom ter a sua companhia nesse bate-papo, que vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã. E você já sabe, a Jovem Pan News Piracicaba é a única emissora com jornalismo 24 horas da região. Então, para ficar bem informado o dia todo, é só sintonizar a sua 99,5 FM. Você também pode baixar o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba para acompanhar toda a nossa programação. Combinado? Agora eu quero lançar uma pergunta para vocês. Quantas mães vocês conhecem ou conheceram que nunca estiveram, pelo menos uma vez na vida, à beira de um ataque de nervos? Difícil, né? É muita cobrança e são muitas responsabilidades sobre as mulheres. Isso pode trazer consequências nada boas. Hoje o papo aqui é sobre saúde mental materna. Fica comigo. Eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Karina, nos dias 4 e 5 de maio... Ah lá, falei. Oi. Bebe água. Pode beber enquanto eu falar. Nos dias 4 e 5 de maio acontece a primeira mobilização piracicabana pela saúde mental materna. Olha que bacana. O evento faz parte das campanhas Maio Furta Cor e Mobilização Nacional Saúde Mental Materna. A psicóloga perinatal Bruna Rabelo e minha amiga querida, mãe do Davi, Gisele Godoy, está aqui para conversar com a gente. Karina, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Bruna. Obrigada pelo convite. Fala bem pertinho do microfone. Obrigado pelo convite. Tá todo mundo no semestre te ouvindo, né, Gisele? Que eu tô sabendo. Mas né? lá tá um caos, assim, então não sei Todo mundo trabalhando muito pesado lá, né? A Gisele é minha colega lá no semestre também. Ela é a pessoa que faz captação de associados lá. E é uma pessoa com uma história de vida muito legal. E por isso eu convidei ela aqui, porque ela é uma mãezona, tem um filho lindo, incrível. E aí a gente vai bater esse papo. Bruna... Eu abri aqui falando de um evento que acontece já no início de maio. A gente sabe que maio é um mês dedicado ao Dia das às Mães. Sim. E aí eu queria te perguntar, por que a gente precisa de um mês dedicado à saúde mental materna, Bruna? Bom dia a todos os ouvintes. Então, né, no mês de maio, a gente tem aí o mês dedicado às mães. E desde 2022 a gente tem a campanha Maio Furta Cor aqui em Piracicaba, né, aprovado aí pela vereadora Raia Almeida, ela que idealizou esse projeto de lei aqui, né, e foi aprovado pela Câmara. E desde 2020 a gente tem também a campanha da Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna, que vem para fortalecer essa causa da saúde mental, né, que ela é tão importante. Porque, assim, 9 em cada 10 mulheres estão com algum sofrimento psíquico entre a gestação e o pós-parto. Então, a gente tem que falar sobre isso, né? Mais da metade das mulheres apresentando alguma questão de emocional, alguma alteração emocional significativa. A gente tem aí 65% das mulheres com sintomas de estresse, 35% das mulheres com ansiedade e 25% estão apresentando sintomas de depressão. E isso é uma questão de saúde pública, né? Diz respeito a todos. Então, a gente tem que falar sobre isso, né? Uma em cada 4 mulheres, elas estão estão deprimidas no pós-parto.
uma em cada 2 mulheres estão perdendo seus empregos. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, trazer essa pauta é muito necessário, né? Um assunto muito relevante. Eu vinha de uma época em que se falava não se falava em depressão, mas se falava em depressão pós-parto, né? Mas era uma coisa meio tabu, parece que assim, era uma coisa que não fazia parte da realidade das pessoas. A gente sempre conhecia alguém, fulana teve depressão pós-parto, mas não sabia o que era, como se manifestava, né? Eu creio que essa talvez seja a manifestação mais conhecida, mais comum em relação à saúde materna, perinatal, né? Uhum. Quais outros transtornos podem, né? Como é que a maternidade afeta a saúde mental para além da depressão pós-parto, Bruna? Principalmente, além da depressão pós-parto, é a ansiedade em alto nível e o estresse. Então, assim, o que acontece? A gente tem esses sintomas aparentes já na gestação. Só que a gente só vê a consequência no pós-parto, porque a gente não tem profissionais o suficiente olhando para a mulher na gestação com esse foco. Então, os sintomas passam despercebidos. Às vezes, a gente percebe aquela ansiedade como um nervoso, um frio na barriga pela chegada de um bebê, as mudanças na vida da mãe ali, né, que acontece muito, tanto ali na vida profissional, quanto na relação com a família. Mas a consequência disso, da gente passar despercebido por isso na gestação, é que no pós-parto a gente tem um alto nível de ansiedade, a gente tem um estresse muito elevado e depois a depressão pós-parto, né, que traz aí consequências para o desenvolvimento do bebê, para a relação mãe-bebê, né, afeta o apego ali da mãe com o bebê. E a gente também tem uma dificuldade ali nas práticas educativas parentais, né? Que elas podem ser positivas e negativas. E quando isso afeta a mãe ali no pós-parto, ela não vai fazer essa prática educativa tão eficiente. Você tem um bebê que está fazendo 7 meses hoje, 7 a Laurinha, meses hoje, né? a Laurinha. E a primeira filha. Primeira filha. Como é que foi para você esse momento? Como é que está sendo para você? Porque 7 meses você acabou de ter esse bebê, né? Sim. Vamos combinar que é rapidinho, né? Eu brinco que eu escolhi a psicologia, mas a psicologia perinatal me escolheu. Porque eu estava recém-formada, com um relacionamento estruturado, mas não exatamente com a minha vida estável. E aí eu descobri uma gravidez, né, que não foi planejada, apesar dela ser muito desejada. Eu sempre falei, desde nova, que eu queria ser mãe nova, que era o meu sonho, assim. Só que acontece, né, a gente cresce aprendendo a brincar com boneca. Então, a gente idealiza a maternidade de uma forma que a gente não sabe a realidade dela, né? E daí, quando chegou esse momento de realmente me tornar mãe, chegou o desespero também, né? Das transformações não só físicas, mas as psíquicas também. O que acompanha a gente? O medo, a preocupação, a culpa, aquela insegurança se você vai estar fazendo certo ou não. E principalmente pelo fato de eu ter sido mãe muito nova. Eu fui mãe aos 23 anos. Então, assim, tem aquele julgamento, né? Aquela pressão da sociedade, né? Muito grande. Então, foi nesse momento que a psicologia perinatal me escolheu. Foi quando eu senti na pele essas transformações, esses desafios. E eu sempre, tudo na minha vida, eu busquei ajuda, né? Faço terapia desde adolescente. E busquei estudar na maternidade. Eu falei, nossa, eu não sei nem trocar uma fralda, gente. Então, vou estudar, vou procurar me informar. Procurei profissionais que me acompanhassem durante o meu pré-natal, né? E depois no pós-parto também. E foi nesse momento, então, que eu decidi que eu ia me especializar em psicologia perinatal e da parentalidade para poder ajudar outras mães também a enfrentar isso e superar, assim, para viver uma maternidade de forma mais leve e tranquila. Muito bacana, né? A forma como você conduziu isso e está canalizando isso para um aprendizado, até para ajudar outras mulheres. Acho que aí está um grande avanço, né? A gente se propor a ajudar. Quero saber da Gisele, mãe do Davi. Conta pra gente um pouco a sua experiência, Gi, com a maternidade. Você foi mãe com quantos anos? Eu tinha 28 quando o Davi nasceu. Fala pertinho. Eu estava com 28 anos. Não era planejado, né? E também foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Uhum. Mas o Davi, eu sempre soube que eu ia ser mãe, né? Uma mãezona. E o Davi, ele é um desafio, na verdade. Para mim foi muito difícil, porque não sei se a Cris sabe, mas com 3 meses de vida, né? Logo que o Davi nasceu,
ele tinha algumas coisinhas. Eu era aquela mãe que vivia no pai. Qualquer coisinha eu estava lá. Dava um espirrinho, estava no pronto atendimento. No pronto atendimento. Mas depois eu descobri o porquê. O Davi, ele tinha hérnia inguinal, que fala. Não sei se eu tô falando. No saco. E o saquinho dele, com um mês, era muito inchado. Só que aquilo doía. Né? E eu não sabia. Então, toda vez que eu ia trocar o Davi, era aquele choro, aquela coisa desesperadora. Ele perdia o fôlego. Pediatra não viu? Não viu por quê? Porque, na verdade, ela viu na consulta de 15 dias. Ela achou estranho. Eu falei, doutora, o saquinho dele vai desinchar quando? Ela falou, como assim? Eu falei, eu acho que não tá normal. Daí ela pegou e falou, deixa eu ver, tirou a fralda. No que ela tirou a fralda, ela já me encaminhou pro clínico... pro cirurgião, Sérgio Aloysio, se não me falha a memória. E ele fez tratamento com pomada para ver se ia resolver, não resolveu. E com 1 mês e meio, o meu filho entrou na mesa cirúrgica. Ai, que dó, a gente morre, Imagina né? o desespero, Um cotoquinho de gente na mesa cirúrgica. A mãe quase teve um treco. Já começa aí o negócio, né? A coisa já começa aí. Se com espirro a gente já se desestabiliza, você imagina saber que seu filho vai para um centro cirúrgico, desesperador. Né? Eu falei, doutor, se tiver que operar, ele tá sofrendo, porque cada vez que eu ia trocar ele, era aquele choro de perder o fôlego. Vamos operar. Daí foi para a mesa cirúrgica. A mãe teve aquele baque. Ele voltou da cirurgia, né? Fez a cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus. Com 3 meses e meio... eu internei o Davi com um quadro gravíssimo de crise de alergia. Ele estava com refluxo oculto, alergia à proteína do leite e asma, bronquite asmática atacada. O Davi, ele fazia assim à noite. Eu percebi que eu fui no hospital com ele, ele não estava bem. Medicaram ele, deram 3 doses lá fortes de medicação, inalação, mandaram para casa. Você amamentava ele, Gina? Amamentava. Cheguei em casa, o que aconteceu? À noite, mudou o tempo. O Davi começou, ele fazia assim, ó. Eu falei, gente, o que é isso? Tá estranho. E eu tinha um monte de medicação em casa, porque eles tinham passado a receita, eu tinha comprado. Eu falei, ele não tá conseguindo respirar. A gente começou, só que estava assim, tapado de neblina. Eu estava na minha mãe em Rio das Pedras. A gente pegou e começou. Meu marido, na época, ficou até amanhecer o dia com o aparelhinho de inalação, fazendo inalação nele, com ele no braço, para dar o horário da gente conseguir vir para o hospital. Chegamos no hospital, ele foi internado direto. E o quadro dele ficou muito grave. A saturação do Davi naquela época chegou a 77. Nossa, é baixíssima, né? Muito baixa. Não existia UTI na época, né? UTI neonatal disponível. O Dr. Walter, que é o médico dele, Walter Inforsato, ele fez uma UTI no quarto. Ou seja, Gi, o seu começo foi um começo assim turbulento. Eu quase morri. Você certamente passou pela sua cabeça, eu não tenho o segundo filho, mas nem de jeito nenhum. Não, aquele nervoso, a hora que você vê sua criança pequenininha, colocaram ele no acrílico de oxigênio. A hora que colocaram ele no acrílico de oxigênio, eu sozinha naquele quarto. A gente sente uma impotência, né? É muito medo, né? Eu não conseguia, ele tinha fome, ele chorava, não conseguia dar peito, meu peito empedrou, foi um caos. Você, Karina, a Karina teve a coragem, né? De ter 2 filhos. A Karina não tinha o que fazer, falou, vou enfiar minha vida em algum lugar obscuro. Enfiou. Mas mais ou menos ela assim. resolveu povoar o mundo, né? Povoar o mundo. E ontem... E botou 2 criaturas maravilhosas. Não sabendo, eu não lembrava se eu sabia do assunto do tema de hoje, mas ontem eu cheguei e estava acabada. Chegou em casa? Não, aqui. Eu chamei a Xanxa e falei, Xanxa, é pecado. Pra quem não sabe, Xanxa sou eu. A Sanches, o a apelido Cris Sanches de é a minha bastidora. Xanchinha. E a minha melhor amiga, porque eu desabafo, coitada, ela me aguenta horrores. Eu falei, Xanxa, é pecado querer ficar 2 dias sozinha num quarto de hotel. Sabe assim, ouvir a palavra mãe? Dela cá, não é pecado. Não tá é, tudo né, bem. Bruna? Não é. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É necessário. Então, daí vai, o que tá acontecendo? E os meus filhos estão em semana de prova.
E eu tenho uma menina de 7 e um menino de 10. Eles adoram estudar, que nem toda criança normal. Então, tipo, eu peço 40 vezes. É um estresse, lógico que é um estresse. E daí ontem eu cheguei, eu tava acabando o chancho. Eu só queria 2 dias sozinha no quarto, sem ouvir a palavra mãe. Você já pensou isso? A gente chega nessa situação. Eu falo assim, por que as mães são movidas à culpa, né? Quem nunca sentiu... Você deve ter sentido culpa nos 7 meses da sua filha. Todos os dias, né? Não tem como fugir disso. A gente se questiona em todas as escolhas que a gente faz na maternidade, né? E isso é assim, cada fase dos nossos filhos, isso vai acompanhar a gente, porque a gente vai se transformando também. Então, nesse momento, por exemplo, eu aprendi a ser mãe de uma bebê de 7 meses, mas eu ainda não sei ser mãe de uma criança de 7 e outra de 10, por exemplo. Então, quando chegar esse momento pra mim, provavelmente eu vou falhar em algumas coisas, porque a falha, ela é inevitável. E assim, algumas pacientes até me perguntam assim, né? Ah, mas como que a gente pode viver uma maternidade sem sentir essas coisas? É só não viver a maternidade. Porque não tem como viver sem sentir. A gente tem que entender que a maternidade, a gente tem que acolher também os desafios dela. A gente vai conseguir fazer ela ser mais leve, mais tranquila, se a gente também entender que vão ter os momentos de desafios e que a gente vai ter que passar por eles, né? E a gente daí tem que escolher como a gente vai passar. Se a gente vai pedir ajuda, se a gente vai piorar o sofrimento, como que vai ser isso? Porque vai acompanhar a gente em todos os momentos. Eu falo que mãe tem um álibi, pelo menos. Tudo que a gente faz é movido pelo maior amor do mundo. Sim. E a gente quer acertar. A gente erra. E muito. E muito. Mas o álibi nosso é que a gente quer acertar. Agora, também não pode falar, tô fazendo por amor, dane-se. Se eu errar, não é também enfiando o pé na jaca ou metendo o pé na porta. Você também tem que entender que seu filho é indivíduo. Sim. E buscar, sim, né, aconselhamento, entender que muitas coisas que para você... hoje parecia, né? Seria, é muito mimimi. Mimimi pode ser para você, para o outro tem outra forma de receber um comentário, uma orientação, uma crítica, não é, Bruna? Com certeza. A gente não controla, assim, o que vem do outro, né? Mas a gente pode escolher o que fazer com que chega até a gente, né? Se isso vai ser positivo, se isso vai ser negativo, como a gente vai lidar com isso, né? E a minha abordagem terapêutica, ela diz muito sobre isso, né? A forma como a gente pensa ali, a gente sente e a gente se comporta, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, é a gente escolher como aquilo que vem do outro vai afetar a gente, né? E com a sobrecarga mental materna, isso acontece a todo momento, né? Não tem como a gente fugir disso. Gente, nós estamos conversando aqui, eu e Karina, com a Bruna, que é psicóloga perinatal, a Gisele, que é mãe do Davi, é uma grande profissional de vendas, que uma das melhores que eu conheço, né, de comercial. Nossa, dá seu currículo é peso a ouro, precisando, né? viu? É isso. E a gente vai para um breakzinho e volta já. Karina, aguenta aí. Tô aguentando. Elas na Pan. Nove horas, 31 minutinhos, estamos de volta com Elas na Pan. Eu vou deixar meus recadinhos, tá? Quer falar com a gente? Tem o WhatsApp da Jovem Pan News. Anota aí o número, 971482932. Cadê o assobio? Cadê o assobio, Bruno? 971482932. Manda pra gente uma mensagem. Manda sugestão de pauta, a gente está aqui para te ouvir. Tem também o nosso perfil no Instagram, o Jovem Pan News Piracicaba, @ Jovem Pan News Piracicaba. Manda direct, dá uma olhadinha no que a gente anda aprontando por lá, tá? Se você quiser também pode visitar o meu perfil no Instagram, que é o @Papo com Cris. Adoro quando você manda recadinho para mim. E se você perdeu um programa, pode conferir no arquivo do canal Papo com Cris lá no YouTube. Tá tudo arquivadinho lá. A gente está com todas as edições postadinhas lá, tá bom? E a gente volta aqui ao bate-papo com a psicóloga perinatal Bruna Rabelo, a Gisele Godoy e a nossa querida e sempre presente Karina Piscinato, mãe do Oi, Luigi. tia Salete. Tia Salete está ouvindo. Tia Salete, eu não falei pra senhora, desculpa. Beijo, tia Salete. Beijo, mames. Beijo. Beijo, tia Lourdinha também. Minha mãe não escuta rádio. Não é de rádio. Ela não tem problema. Verdade, ela não nem tem sabe problema. que eu trabalho. Depois você mostra pra ela o beijo que a gente mandou. Bom, meninas, eu queria retomar. A gente está falando aqui sobre saúde mental materna. Em maio, nós já estamos quase lá.
Maio é o mês o Maio Furtacor é o mês da saúde mental materna. Graças a Deus, gente, olha, tá aí uma coisa, né, que o mundo vai evoluindo e as coisas vão aparecendo e causas vão sendo vistas de forma mais, né, de forma mais séria, mais integral. Por que não se pensou antes em saúde mental materna, né? A saúde mental, na verdade, de uma forma geral, a mulher, ela é historicamente uma criatura sobrecarregada, né? Sobre nós estão todas as responsabilidades, todas as culpas, né? Tudo cai sobre a mulher. Sim. A sociedade ela é bastante rigorosa, inclusive mulheres em relação a mulheres. Nós somos as maiores juízas, né? Nós mesmos. E a gente precisa derrubar um pouquinho esse julgamento. Quantas vezes a gente é julgada como mãe, né? E como a gente tem medo de ser julgada como mãe, né, Bruna? Sim, e o pior é quando isso acontece por outras mães, né? E às vezes, quando são mães que já passaram pela fase que você está passando, acontece porque elas esqueceram do que elas enfrentaram. E cada uma tem um peso para identificar a sua dificuldade, né? Não quer dizer que para mim está sendo mais difícil do que foi para outra pessoa, ou que a dificuldade de outra importa mais, né? Tem a mesma importância. E quando esse julgamento vem de outra mãe, é muito triste mesmo. Às vezes vem de outra mãe da própria família da gente, né? Então, mamães e sogras, né? Sejam complacentes com as suas filhas, com as suas netas, com as suas noras, né? Ouviu, mãe? Especialmente nesse momento. É claro que existe uma sabedoria popular. Muita coisa a gente deve... Mães, jovens mães também escutem a sabedoria dos mais velhos, né? Saiba... Né? Acho que é aí que está o grande segredo, você saber triar o negócio, né? Separar o que é sua convicção, o que é aquilo que você acredita que é bom para o seu filho, e também seguir um pouco também os conselhos dos mais velhos, que existe sabedoria. Se a gente está aqui é porque, de alguma forma, acertaram, né? Não é, Bruna? Com certeza. A gente tem que tomar cuidado, assim, com a rede de apoio e a rede de desapoio, né? Que ela tem uma linha muito tênue entre uma e outra, assim. Então, a gente, assim, receber de braços abertos quando vem essa rede de apoio. Eu digo que a minha mãe é a minha principal rede de apoio, assim. Eu não sei o que eu faria sem ela. Sempre. Nesse momento, ela tá lá com a Laurinha me ouvindo aqui. Um beijo, mãe. As mães são fundamentais. Elas são. E assim, tomar cuidado quando essa rede de apoio também vem de uma forma que invade a sua maternidade, né? Então, é isso que você falou. A gente afunilar o que a gente vai receber, né? O que está na nossa convicção, né? E aí, usar da melhor forma possível. Fala, Cá. Pode falar. Não, é que você tinha perguntado por que não surgiu antes esse negócio. As pessoas têm muito preconceito ainda com a palavra depressão, não tem, meninas? Com certeza. Depressão. Acabou de ter filho, como que pode estar triste? Então, umas coisas assim que a gente ouve, com que é certeza, muito surreal. demais. As pessoas não têm ideia. A gente fica, mas como é que eu posso estar desse jeito? Cansada, exausta, eu realizei triste, um sonho, como que eu tô com... triste? Eu não perguntei ontem pra você se eu tinha o direito de querer ficar 2 dias sem ouvir a palavra mãe. Culpa. Gente. Gente, o que você falou no início do programa, né? Que às vezes a gente nem sabe que, de repente, já é sintoma de uma depressão. Eu quase não tenho foto com meu filho bebê. Gi, você sentiu essa... Como é que foi para você as primeiras semanas da maternidade? Não, o que acontece? Ela falando agora, deu até um gatilho, né? Porque, como eu passei por muita coisa forte, no início, assim... Primeiro vai, né, faz cirurgia, depois quase perco o menino no hospital. Foi tenso, né? Então, até eu me recuperar, eu posso dizer que ele estava com 2 anos de idade quando eu voltei a cuidar de mim. Quando eu voltei a olhar para mim. Comprar uma roupa, eu não comprava roupa. Tem a questão financeira, lógico, porque ele saiu do hospital com uma receita de um leite que custava R$200 e durava 3 dias. Né? Então, quando o governo não dava, farmácia de alto custo, você tinha que comprar. Daí tem a rede de apoio, tem amigo, tem tio, o pessoal, né? Nossa, vamos ajudar. Mas, enfim, a hora que você para e olha, fala, nossa, daí olhando a foto, falei, gente, eu não tirava foto. Por quê? Eu sempre estava acabada, ou, né? Sempre estava, assim, destruída. Então, não queria se arrumar, não queria se cuidar. Daí, eu lembro que teve uma vez que eu falei assim pro Rafa, amor, a gente precisa de um Vale Night.
E daí eu peguei e falei assim pra minha mãe, mãe, a gente vai sair, fica com o Davi. A gente foi na Forlane, casa de pizza, né? E os dois, assim... Com culpa. Culpa absurda. Nem come. Pensando na hora que ia voltar pra casa. Gente sentou Tá mandando... Tá tudo bem? Exato, Né? exato. Tá a gente sentou pra comer, aquela coisa assim, desesperadora. Vamos comer rápido pra gente ir embora, que será que ele tá? Nossa, como a gente é horrível de estar A gente sem pôde ele. fazer isso. É uma sensação de culpa. E, gente, é necessário o pai com a mãe se arrumar, sair, curtir um outro. É extremamente necessário. Mas... Eu tive minha filha com 35 para 36 anos. Eu já era quase, né? Eu já estava quase avó, né? E já era para ter uma experiência de vida muito louca. Mas gente, a sensação da maternidade... Eu me lembro como foi para mim a primeira vez que eu dirigi com a minha filha na cadeirinha atrás, sentada. Parecia que eu estava levando, não sei, eu tinha um medo de bater, que alguém batesse. Foi a sensação, mas vocês tiveram isso também? Sim, Com certeza. demais. Meu Deus! Até hoje eu evito sair sozinha. Não é? Sim. É horrível, é É desesperador. um choro, assim, que te acompanha ali no caminho, que você não sabe se você presta atenção no filho, se você olha pra frente, você não sabe se tá verde, se tá vermelho, o semáforo. Desesperador. E quando você vai deixar a criança na escola? Então, a minha precisou ir com 7 meses pro berçário. Como é que foi com os seus, Karina? Você não... O Luigi foi com 2 anos e meio, a Manu foi com 5 meses. Ah, mentira. Os dois foram com mais de 2 anos. Por quê? Do Luigi, eu parei de trabalhar. Primeiro filho, eu fiquei super surtada. Eu saí com ele do hospital. Eu não sou casada, eu não moro junto com meu marido. A gente tá há 14 anos juntos, mas a gente não mora junto. Porque a gente não se ama tanto assim. Daí... É um paraíso isso. Nossa, é. Então, a responsabilidade maior era toda minha, entendeu? Mas eu peguei o Luigi, eu levei ele para casa, coloquei ele no meio da minha cama. Durante 11 dias eu não falei com ninguém. Eu fiquei olhando, ver se ele ia morrer de morte súbita. Eu fiquei assim, ó. Tá respirando. No 12º dia eu coloquei ele no quarto dele e nunca mais peguei. Hoje, tipo, eu tô lá na minha cama, ai, quem quer dormir com a mamãe? Cada um na sua cama. Então, eu ensinei que todo mundo tem uma cama, a cama tem que ser respeitada, e agora eu pago por isso, porque ninguém quer dormir comigo. Mas acho que você fez o correto. Eu também eduquei minha filha assim. Eles não Nada de deitam na ficar minha cama de dormindo. jeito nenhum. Nunca. Mas isso também é muito individual, que é o que eu falo. Cada um sabe aquilo que... e aqueles papos, né? Não carrega muito no colo, não, que vai ficar manhosa. Quanto que eu ouvi Vai ficar isso. mimada, né? Vai ficar mimada. Gente, O meu até quando você hoje puser tá no no carrinho, não vai chorar a vida inteira. Não é, a gente pega no colo, eles ficam tão pouco tempo com a gente. A minha já voou, já foi Amor embora, não mima, né? Amor não mima, então tem isso. Mas tudo tem que ter equilíbrio, né? Tudo é no equilíbrio. Gi, você? Ontem foi engraçado, você fez lembrar. O Davi acabado com sono e ele estava dormindo no quarto dele, daí ele falava assim pra gente. Na época ele falava assim, mamãe no chão, a cama dele é bicama. Né? Então, quando eu morava com a minha mãe, daí a gente veio para o nosso apartamento. Daí ele falava assim, mamãe no chão, que era na parte da bicama, papai no tapete. O papai Vocês dormiam com ele às vezes? Dormia com ele. Então, até a gente conseguir espreender o cordão umbilical, é uma coisa que você não consegue, né? É de doido. E ontem foi engraçado, porque eu olhei pra ele e falei assim, filho, você vai dormir no seu quarto ou no quarto da mamãe? Ele ficou no meio do corredor, apartamento pequenininho. Ele olhava pro quarto dele, olhava pro meu quarto, olhava pro quarto dele, olhava pro meu quarto dele, olhou pra mim, abraçou eu. Eu falei, vem dormir com a mamãe. Gi, você estava contando aqui no intervalo, queria que você compartilhasse com a nossa audiência. Você ficou viúva. O Davi perdeu o pai com 6 anos, né? Isso. Conta um pouco como foi para você, que ele tinha 6 anos, ainda é tão pouco, e acho que deve vir um medo, uma ansiedade em relação a como é que eu vou fazer sozinha, porque o Rafa era um cara participativo, né? Absurdamente presente, paizão, me ajudava em tudo, e foi, assim, o maior choque da minha vida, né? Quando eu recebi a ligação, ele saiu de casa para trabalhar e não voltou. Ele colocou meu filho na van, subiu com ele de moto e eu recebi a ligação 30 minutos após
E eu tava mandando mensagem para ele, né? E daí eu falei, nossa, que estranho, ele não respondeu ainda. Normalmente era perto, né? E daí veio a ligação. O Rafael sofreu um acidente. Como ele estava de moto, aquele desespero. Peguei roupa, coloquei no carro, falei, vou levar roupa para o hospital. E ele faleceu sentido Uninorte, né? Ele trabalhava numa empresa lá há quase 10 anos. E foi, assim, um choque, porque a hora que eu estava na descida, assim, chegando ao distrito Uninorte, eu já vi o corpo caído, coberto com aquela capa, enfim, foi a pior cena da minha vida. E na hora, a única coisa que vinha na minha cabeça, o que eu vou fazer com o Davi? Imagino. E eu não parava de falar, o Davi, o Davi, o Davi, o que eu vou fazer com o Davi? Por quê? Ela não amava. Gente, não é isso. O Rafael, ele é o amor da minha vida, porque eu ainda amo, já faz 2 anos, é recente, né? Mas a gente tinha um relacionamento, assim, muito bom. A gente brigava porque ele era sistemático, eu também sou chata, mas enfim. E na hora eu falei, como? Meu filho estava na escola e eu falava, o que eu vou fazer? Ele perdeu o amor da vida dele, é o paizão. Aquele pai que rolava no chão, que brincava. E naquela hora desencadeou minha crise de ansiedade. Naquele momento, eu comecei a ter crise fortíssima de ansiedade. Como não, né? Nunca tinha sentido aquilo na minha vida, né? E o pessoal que estava ali me apoiando, calma, respira. E assim, para quem sofre a crise de ansiedade, é algo, eu não consigo explicar, porque assim, é assustador. Parece que você vai morrer, você tem falta de ar, você parece não consegue. que perde o controle físico, de tudo, né? E é interessante o seu relato, porque é o que você falou. Ele foi o amor da sua vida, era seu marido, mas a primeira coisa que veio foi o instinto materno. O que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou contar isso para ele? Como é que vai ser minha vida com ele? É impressionante como esse instinto, na hora, ele é prioridade absoluta, né? Pra gente que tem filho, né? Eles vão estar sempre à frente, né? Sempre. E é aquela coisa, eu tava chorando, né? Aquele desespero, mas eu tive que cessar meu choro. Porque eu tinha que falar com uma criança, né? Então, eu tive que contar, eu fui buscar na escola, tive que contar uma historinha. Papai, né? A gente sempre criou, ensinando que Deus sempre quer o melhor pra gente, né? E, enfim, eu falei pra ele, vamos orar para Papai do Céu, porque o papai tá machucado. O papai tá no hospital e a gente precisa orar muito pro Papai do Céu. Mas, mamãe, eu quero ver o papai. Eu falei assim, vamos orar para Jesus. Levei ele embora, ele dormiu. A hora que eu cheguei em casa, minhas amigas, né, a rede de apoio, já estavam todas lá, minha mãe e meu pai. Eu tive que voltar. Falei, mãe, cuida do Davi. Voltei para resolver as coisas. Foi uma morte bem trágica, né? E, enfim, e daí eu peguei, voltei, tive que resolver parte de funeral e tal. E eu falei, como eu vou falar pro Davi? Como eu vou falar pro Davi? E daí eu peguei, cheguei na minha mãe, sentei ele, minha mãe tinha trocado ele, né? A gente precisava voltar para Pira, né? Para velar o corpo. Eu falei assim, filho, a mamãe precisa... Lembra que o Papai do Céu quer o melhor pra gente? Então, filho, o Papai do Céu era muito forte. Meu marido era grande, né? Eu falei, o Papai do Céu era forte, não era? E o Papai do Céu, Jesus está formando seu exército para proteger a gente aqui na Terra. E o Papai do Céu precisou do papai lá em cima. Agora o papai vai cuidar da gente lá de cima. Ele chorou na hora, eu não quero, eu quero o meu papai. Devido ao Covid, ele já tinha noção do que era morte, porque ele havia perdido uma tia, né? 6 anos, às vezes a criança não sabe o que é isso. Mas devido ao Covid, ele já tinha essa noção. E daí, ao chegar, né, até o cemitério, antes da gente entrar, eu falei, o papai vai estar dormindo. O papai vai estar dormindo numa caixa mágica. Falei, você pode, a gente vai ficar lá, você vai se despedir do papai, né? E depois vai acontecer uma mágica. Mas a partir de agora, e quando eu cheguei no lugar, eu abaixei para falar com ele. Abaixei, olhei no olhinho dele, na altura dele. Falei, filho, o papai virou uma estrela. Ele olhou para mim e falou, mamãe, aquela estrela é meu papai? Tinha uma estrela bem brilhante no céu. Eu falei, é o papai, pode ser o papai. Tá bom, mamãe, mas eu não queria que meu papai virasse uma estrela. Eu falei, a mamãe também não queria. Falei, agora a gente vai entrar lá e vai ver o papai. Entrei com ele, ele falou assim, mamãe, agora eu quero ir embora.
Eu falei, mas... Ele deu o timing dele, Deu. né? Ele ficou lá e depois, né, ele queria ir embora. Hoje, é uma história comovente. Acho que você, até a Bruna, que é psicóloga, pode dizer que você conduziu isso de forma muito leve, assim, para uma situação tão dramática, né, Bruna? Nossa, impressiona muito a forma como você conseguiu, assim, separar o que você estava deixando ali para conduzir isso da melhor forma para ele, né? Para ter essa assertividade em conversar com ele, para ele entender o que aconteceu, né? Porque imagina quão difícil foi para você, né? Deixar o seu sentimento de lado para falar com ele sobre isso. E aí, a pergunta que eu faço para você, Bruna, é o seguinte: quando a gente fala de saúde mental materna, ela não está restrita apenas, né, aos primeiros meses, aos primeiros anos, mas acho que é a vida toda, né? Acho que a mulher, por tudo aquilo que a gente já falou aqui, né, sentimento de culpa, o remorso, a dupla, tripla jornada, tudo vem sobre os nossos ombros, né? Então, acho que é uma atenção que precisa ser feita integralmente o tempo todo, né? Com certeza. Tanto é que na nossa formação em psicologia perinatal, a gente fala psicologia perinatal e da parentalidade, né? Então, a nossa relação também enquanto mãe e pai, né? Então, isso começa desde a parte de planejamento familiar, né? Eu recebo mulheres que estão pensando em engravidar, vendo como que vai ser, né, esse planejamento da família, desde aí também da gestação e o pós-parto, mas ao longo da vida, né, o quanto afeta a parentalidade, a relação da mulher com o marido, a relação deles enquanto pais, assim, né, e também com as pessoas ao redor, porque, assim, a nossa maternidade e a paternidade mexe com a maternidade e paternidade das pessoas à nossa volta. Porque elas se lembram de quando elas se tornaram mães e pais, né? E isso afeta ali, influencia demais. Então, a gente tem que falar, também conduzir ali isso com aquelas pessoas. Então, eu também recebo rede de apoio, né? Para entender o que está acontecendo ali naquela família. E é isso que você falou, ao longo da nossa experiência enquanto mãe e pai. Olha, essa conversa tá boa. Fala, Mas Karina. você nunca viveu o seu luto? Eu vivi meu luto. Quando eu cheguei em casa, né, após o enterro do Rafa, eu olhei para minha mãe, eu tive que... A lei trabalhista é uma coisa de doido, vou aproveitar para falar. Quando você casa, você tem 5 dias, né, para curtir seu casamento. Quando você enterra seu cônjuge, esposo ou a mulher, você tem 2 dias. Então, eu enterrei meu marido, ele faleceu na terça, na quarta a gente velou, na quinta eu voltei a trabalhar. É uma loucura isso. É um absurdo. Eu voltei a trabalhar porque era lei, né? E eu era a principal da casa. Eu falei, então vou voltar a trabalhar. Fui trabalhar chorando, dirigindo, de Rio das Pedras até Piracicaba. Eu trabalhava no comércio, eu trabalhava na loja 100, eu era vendedora, né? E eu falei, tá bom, vou trabalhar. Cheguei lá, minhas amigas, a rede de apoio novamente. O que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Você não tem condição de ficar aqui. Daí as meninas começaram, não, a gente vai marcar um psiquiatra para você. Todo mundo catou no telefone, a gente vai marcar um médico, você não consegue. Eu cheguei lá, tinha uma cesta, as meninas toda, né, todo mundo, meu gerente, sabe? Você percebe que entrou o lado humano, ele estava ali como profissional, mas o lado humano dele falou mais forte. Ele olhou para mim, assim, o olhinho cheio de lágrima, deixou eu no meu canto por um bom tempo, né? Eu fiquei 8 meses após a morte do Rafa, eu fiquei lá e eu falava para ele assim, olha, me dá serviço para fazer, para ocupar minha cabeça. Só que o luto, eu consegui um atestado, né, de 10 dias para não entrar pelo INSS. E eu olhei para minha mãe e eu falei assim, eu vou tirar meu luto. Eu tenho 10 dias, 7 dias eu vou sofrer. E foi literalmente 7 dias. Eu fiquei dentro do quarto, sofri meu luto. Às vezes eu tinha que respirar porque o Davi entrava e na frente dele eu tentava ser forte. Então, quando ele chegava, eu secava o choro, dava atenção para ele, voltava para o quarto. E daí eu afastei ele da escola, né, nesse período, com 7 dias, 8 dias, eu coloquei uma roupa, coloquei um macacão preto, desci no centro, comprei um sapatinho preto, joguei uma jaquetinha jeans e falei para minha mãe, agora eu vou resolver a documentação. E fui resolver a documentação.
liguei para a escola me ligou. Tem toda uma burocracia, né, Gil? O SESI, assim, tem uma rede de apoio absurda. Eles foram essenciais. Ela me ligou, falou, Gia, a gente está aqui no que você precisar. Seria importante você tentar, né, colocar o Davi na rotina dele, vai ser importante para ele. E eu entrei e falei, não, o Davi volta para a escola. Com 10 dias, o Davi voltou para a rotina dele, né? E daí, após esse período de atestado, eu voltei a trabalhar. O meu gerente, sempre que eu precisava, me liberava, mas eu tirei meu luto. Eu tirei os 7 dias, necessário o luto. Fiz tratamento com medicação, fiz tratamento com psicóloga, ainda faço terapia. O Davi faz terapia, é extremamente necessário o apoio. É importante. É extremamente necessário. Eu vou pedir para a gente fazer um breakzinho agora para voltar para as considerações finais, que o programa já está acabando. Que pena. Vamos lá, Bruno, vamos lá. Elas na Pan. 9h58. A gente está no bate-papo aqui com a psicóloga Bruna Rabelo, com a Gisele Godoy. A gente está falando sobre saúde mental materna. A Karina Pissenaf está aqui do meu lado na bancada. A gente quer chamar agora a nossa querida terapeuta Ana Braga, no Saindo da Caixa. Ela sempre tem um recadinho bacana pra gente. Vamos ouvir. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Nós vivemos num mundo que constantemente tem transformação. Nós temos a estação do ano, que o tempo inteiro se transforma e se renova, e isso também costuma acontecer com tudo no universo. Tudo se transforma. Então, por que não queremos nos transformar? Por que precisamos ter tudo rígido e quadradinho encaixado dentro de uma caixinha? Se ouse transformar, se ouse deixar para trás aquilo que não serve mais, aquilo que já foi aprendido, agrega, leva para frente. E aquilo que não foi, que não serve mais, deixe para trás. A transformação é real. Depois que vem o verão, percebe que as árvores no inverno não têm folhas. E depois elas se refazem e florescem de novo. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na Pan. 9h59, a gente está autorizada a prolongar um pouquinho mais, né, Karina? Um pouquinho mais. A gente está de volta aqui com a Bruna Rabelo, psicóloga perinatal, a Gisele Godoy. A gente vai retomar a conversa, mas antes tem aquele recadinho, né, da Laura Store, porque, gente, né, você que usa manequim acima do 42, assim como eu, né, e como como Carininha também, né, quase sempre tem que fazer essa peregrinação aí, loja em loja, para encontrar uma roupa bonita, uma roupa moderna, de bom gosto, né, Karina? Aquelas que a gente gosta e merece usar. A minha dica é para você, vá conhecer a Ana Laura Store. Desde que a gente conheceu essa loja, eu e Karina, a gente compra roupa lá e isso se transformou num prazer pra gente, né? A roupa de qualidade, tem uma variedade enorme de modelos, tem cores e tecidos diferentes, enfim, e além de tudo a gente é acolhido com carinho e atenção pela Etienne e pelas meninas. Água, café, a loja cheira uma delícia. Bolo. Nada de vendedor olhando a gente de cima a baixo. De 42 né? Gosta, né? Bolo. É isso aí, nada de gente olhando a gente de cima a baixo, dizendo aqui não tem seu número, hora a hora, né? Enfim. A loja tem estacionamento próprio e parcela em até 10 vezes sem juros no cartão. 10 vezes, gente. É uma benção. Pobre adora parcela, pelo menos eu adoro, né? A gente renova o guarda-roupa lá. A gente é sério, viu? E a equipe Jovem Pan News, elas na Pan vestem? Veste Ana Laura. Todas nós de t-shirt Ana Laura. E olha... A Ana Laura fica na rua Dom Pedro I, 955, lá no centro, bem pertinho da Catedral da Igreja Metodista Central, tá bom? Vamos conversar mais um pouquinho. Bruna, eu queria que eu abri o programa falando desse evento incrível que você vai fazer agora em maio,
E eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia do evento e o que vai ser esse evento, qual a programação. Vamos lá. O evento, então, né, como você disse no início, ele faz parte da campanha da Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna. Ele surgiu em 2020 pela doutora Rafaela Schiavo, que é uma psicóloga e fundadora do Instituto Mater Online, que é onde eu faço a minha especialização em psicologia perinatal e da parentalidade. E essa campanha, ela é representada apenas pelas alunas da Rafaela Schiavo. Em Piracicaba, eu sou uma das únicas aqui. E então trouxe essa campanha, né, e o evento da primeira mobilização piracicabana pela saúde mental materna. Ele vai acontecer no dia 4 e 5 de maio. No dia 4 vai ser lá no anfiteatro da prefeitura, né? Vai ter as rodas de conversa. Então, lá no Centro Cívico, você está falando, né? Isso, tá. Lá no térreo mesmo. Legal. A gente vai ter as rodas de conversa com profissionais ali da área da saúde. Então, a gente vai ter uma enfermeira obstetra, né, a Tainá Queiroz. A gente vai ter a Malu, que é nutricionista, que trabalha aí nessa parte de fertilidade, super bacana. Vai falar sobre também os mitos e verdades do aleitamento materno, aí, que a gente tem muitas dúvidas, né? A gente vai receber a Vivian Góes, que é fisioterapeuta pélvica, que vai dizer dos benefícios também da fisioterapia no parto e no pós-parto. E eu vou estar falando sobre a saúde mental materna e a sobrecarga que acompanha a gente nesse período. A gente vai encerrar o dia 4 com uma dança integrativa mãe-bebê, com a Natália do Corporáculo, que vai ser muito especial, um momento ali bem de conexão para a gente finalizar o dia 4. No dia 5, a gente vai fazer uma caminhada mães e filhos na área de lazer da Rua do Porto, ali em frente à prefeitura mesmo. Legal. E a gente vai ter uma recepção ali com as tendas no início e no fim da caminhada, né? Vai ser uma caminhada de 2 quilômetros ali pra gente simbolizar, né, essa luta, né, da causa pela saúde mental materna. E ao final a gente vai ter, então, as tendas multiprofissionais. A gente vai receber doula, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, odonto, o pessoal do CEPAI tá com a gente, a Unimed tá com a gente, vai trazer o programa do Aconchego também. A gente tem as meninas da Tuvens, vai ser muito especial. A Chá Verde vai estar lá com a gente também, as meninas da farmácia de manipulação. Vai ser muito importante. Que bacana, né? Uma rede aí de possibilidades, de profissionais para chamar atenção para isso. Muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Para se inscrever é como? Você pode acessar o link na minha bio do Instagram, que é psi.brunarabelo, né? @psi.brunarabelo. Eu também distribuí pela cidade aí panfletos que tem o QR Code ali. É gratuito e aberto para toda a cidade. É um link no Forms. E ele serve apenas para eu ter aí uma noção de quantas pessoas a gente vai receber para preparar tudo com muito carinho, como todas essas mulheres merecem, né? Então, 4 e 5 de maio, fiquem ligados, né? Você tem algum panfleto? Como chama? Panfleto? Folder. Tenho, vou deixar aqui para vocês. E também, como o mês é todo para conscientização, né, dessa causa, ele não vai acabar só no dia 4 e 5 de maio. Toda quarta-feira do mês de maio vai ter uma live no meu Instagram com profissionais da área da saúde para a gente continuar esse assunto que é tão relevante e necessário, né? Legal. Muito bacana, Bruna. Acho que é uma missão bacana que você assumiu para si mesma, motivada pela maternidade. Isso é muito legal. A Laurinha vai ter muito orgulho de você. Não se assuste pela maternidade precoce. Você está com 23 anos, mas tem uma maturidade... 24 agora. 24. Velha pra caramba. Então, tá assim, tá super bem, é isso aí, leva Obrigada. A maternidade desse jeito. Ser mãe é uma maravilha, acho que tem gente tem que ter consciência do compromisso que é isso, é um compromisso para a vida toda, né? Gi, faz um fechamento aí da sua participação. Você gostou de vir aqui? Amei estar aqui, né? Eu acho um tema extremamente importante. Devido ao fato de virar mãe solo, né, e ter uma agenda aí fechada de segunda a sábado, eu converso com muitas mães sobrecarregadas. Infelizmente, hoje em dia tem muita separação, né, e a carga maior fica toda para as mulheres. Então, assim, é muito importante esse tema. Agradeço pelo convite. Eu acredito que mulher é forte, mulher dá conta do recado. Vai ter hora que vai surtar, surta sem problema algum. Se tiver que tomar um remedinho, toma um remedinho. Né? Pede socorro, né? Pede socorro. Existem profissionais. Mas a gente tem que ter quem cuide de quem está cuidando, né? Tem que ter. Uma Ninguém aqui profissional, é super-herói nem super-heroína. Não vista essa capa, mulheres. Não vistam essa capa. Sejam solidárias com aquelas que estão do seu lado. Né? Não julgue a mulher que está do seu lado,
Não meça ninguém pela sua régua, seja solidária e abra a mão dessa. Ninguém aqui é super-herói, a gente é humano, então a gente precisa de socorro muitas vezes. Necessário. Né? A cada 15 dias, se eu não for na isso. Cris, junto com o Davi, eu surto. É isso aí. Olha, eu quero deixar uma frase aqui da minha atriz favorita, Meryl Streep, que diz o seguinte: a maternidade tem um efeito muito humanizador. Tudo fica reduzido ao essencial. Eu concordo plenamente com ela. Na verdade, com certeza. A gente olha para o essencial, é isso aí. Certo, dona Karina? Certo. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Viu? Meninas, Obrigada. parabéns. Obrigada, foi uma honra. Se quiser chorar, eu tô de mal, porque você tirou tudo minha maquiagem. Meu melasma vai aparecer atrás de você. Os filhos da Karina estão todos aqui despencados no chão. Gente, eu quero agradecer ao Bruno Alves, que está aqui na técnica, nos ajudando como sempre. E na semana que vem a gente volta, viu? Às 9 da manhã, terça-feira que vem. Estaremos de volta com mais um Elas na PAN. Às 11h30, você fica com Marcelo Sá e Leandro Bolles no Jornal de Esportes. Tenha um ótimo dia e uma linda semana, Piracicaba e região metropolitana. Aquele beijo.